porque eu sei que isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Nós que servimos ao Senhor, nós temos planos, nós temos projetos de coisas maravilhosas, nós temos, olha, que vontade que eu tenho de alimentar os pobres, que vontade que eu tenho de pregar nas praças, que vontade que eu tenho de proclamar o Evangelho de Deus, que vontade que eu tenho de evangelizar, de jejuar, de ler a palavra e já falar assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Isso não passa de vontade, porque há um bem em você, mas o bem que há em você não faz. Mas o mal que vem te perturbando, isso você acaba fazendo, porque é muito mais fácil nós praticarmos o mal do que o bem. Por isso que é uma luta constante contra a carne, porque desde Adão há uma luta constante contra a carne, a alma e o espírito, aquela briga enorme entre eles. Por quê? A carne ela primeiro, eu já falei uma vez, ela sabe para onde ela vai. Ela vai para a terra, ela vai ser comida por verme. Então a carne, ela tem vontade, sim, ela tem instinto. E o que ela faz? Eu quero curtir a vida porque eu sei que o meu fim é terrível. E nisso ela acaba levando quem? A sua alma junto. Porque a sua alma quer santidade, a sua carne fala: não, vou curtir. Por isso que é uma briga constante entre você. Fala: Senhor, por que quando eu vou ler a Bíblia me dá sono? Por que quando eu vou orar, Senhor Deus, não tem palavras para sair? Mas quando eu estou no WhatsApp, quando eu estou no celular, quando eu estou na rede social, há muito tempo eu consigo ficar vendo diversas postagens e não me dá um pingo de sono. Porque é o desejo da sua carne, satisfaz o seu lado carnal. Mas aí quando você pega a palavra de Deus para ler, o que acontece? Vem fadiga, vem cansaço, vem desânimo, vem palavras enroladas, e você fala assim: eu não estou entendendo esse texto. Eu costumo muito falar, que eu vou falar assim, que tem jovens aqui hoje, mas eu vou falar assim, que o jovem hoje, ele é capaz de entender praticamente quase o vídeo todo em inglês. Ele tem essa capacidade, mas não tem a capacidade de entender a palavra de Deus. Está em português, está em hebraico, né? Na linguagem original. Ele tem a capacidade de ler e ver, assistir o vídeo, um filme todo em inglês, mas não consegue compreender o que é bom. Não consegue. E muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente, não enxergamos que há um mal sobre as nossas vidas. É igual a postagem que eu fiz hoje sobre o filme lá, ou não o filme, Arca de Noé. Opa, glória a Deus, vou levar meu filho para assistir, vou levar, né, criança, filme é desenho, não é? Mas aí quem deu lá a postagem perguntou quanto mal tinha naquele filme de criança, blasfemando contra a palavra de Deus, defamando a Deus. Mas não, o filme não fala da Bíblia. A palavra do Senhor fala assim, que o inimigo ele também conhece essa palavra. Ele conhece dele do começo até o final. Ele sabe que o final dele é derrota. Ele sabe que o final dele é ser lançado no lago do fogo. Ele sabe disso. Mas por que ele persiste? Porque ele quer a tua alma. Porque ele quer a tua vida. Ele não está contente com você aqui. Ele não está contente com você fazendo a obra de Deus. Por isso que o inimigo ele anda ao nosso redor, sabe? Como um leão, para nos estragar, para nos levar para o mundo, para nos fazer perder a salvação. E aí ele investe aonde? Nos pecados, nas nossas fraquezas, nos pecados, nas nossas fraquezas. Aí a palavra, quando a gente lê lá, né, em Coríntios, quando nós lemos, que diz assim, eu vou ler os irmãos, isso não estava programado, mas está aqui. (11:30) 1 Coríntios. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
por causa disso, por causa do pecado não confessado, por causa da fraqueza que a pessoa, por orgulho, fala assim: eu vou falar para o pastor que eu tenho uma fraqueza carnal, que eu faço isso, eu nem vou citar, mas que eu apronto por aí, ou que eu fico vendo vídeos que não deveria ver. Vou falar: pastor, não, eu acho que eu sou obreiro, tenho uma posição aqui na igreja, ou posso viver todo dia sentado aqui no banco, sou crente. Você vê se eu descobrir que eu fico vendo essas coisas? É uma fraqueza, e isso te leva ao pecado. A palavra do Senhor nos fala assim o que acontece? O que ele fala sobre o adultério? Ele coloca assim, que antigamente, né, se você adulterasse, você tinha que cometer o ato. Porém, Jesus agora, muita gente fala que Jesus ele analisou a lei, né? Não, Jesus analisou. Jesus não. Ele foi mais específico. Se você pensar, se você desejar, você já cometeu. Imagine você, não falo vocês, tá? Mas a palavra do Senhor deve ter algum endereço. Imagine você que fica vendo vídeo. Não, Senhor, só vídeo, nada demais, eu sou forte. Não, você já está cometendo o ato. E não estou falando só adultério, qualquer outra coisa. Qualquer coisa que você não deveria estar vendo. Vídeo de música que não é do Senhor, músicas que não te levam espiritualmente, que não há nada de Deus. Tem nada demais, é só uma música, é só um algo aleatório. Não, isso te afasta de Deus. Porque se nós formos pesquisar cada cantor que é nesse mundo, a vida deles, nós vamos descobrir que praticamente 99% das músicas são oferecidas. Por isso que elas causam tanto encanto, tanto impacto. Porque se você for olhar a letra da música, não tem letra. Vamos ser sinceros, não há letra. Não tem nada ali de bom. Mas aquilo, o ritmo, aquilo ali te envolve, porque foi consagrado, é quando ele tem algo espiritual maligno. Por isso que te prende naquilo. Por isso que muitas vezes fica na sua mente, quando fala: Senhor, misericórdia, Senhor, me liberta, tira isso da minha mente, porque isso não pertence ao Senhor. E eu quero ser santo, Senhor. Eu quero ser santo, Senhor, eu não quero isso para mim. E nós, sabe, a gente fica envolvido com essas coisas. Isso não tem nada demais, é só uma música. Se vocês soubessem a influência que a música tem na mente das pessoas, se vocês soubessem o que a música faz na mente da pessoa, mas o que o inimigo tem a ver? O inimigo, ele sabe exatamente como usar a música, porque ele era músico. Ele é músico, uma vez músico de música, mas ele louvava a Deus, ele tocava ao Senhor. Então, uma influência muito grande, que ele vai não só na vida dos jovens, mas como na vida de nós também. Mas vamos ser antigo, né? Não importa. Isso te afasta de Deus. Isso não te traz santidade. Isso te leva para o santo. E você começa com uma coisinha aqui, daqui a pouco assim, desse tamanho. E se nada demais, e se nada a ver, tinha uma época lá em São Paulo que o jovem falava: nada a ver. Lembra de Jesus? Isso não tem nada a ver, pai. Nada a ver, pai. Nada a ver. Vamos ver depois daí, se não tem nada a ver. Como vai estar a sua vida com Deus? Como você vai estar na sua comunhão com Deus? Há necessidade de se purificar e de se abster das coisas desse mundo. Se nós vamos ver a história, todo o caminhar de Jesus, por mais que ele estivesse no meio de pecadores, ele não se envolvia com o pecado, ele não praticava o pecado, ele estava lá para salvar, ele estava lá para tirar a pessoa daquilo. Porque quando vieram apresentar aquela mulher adúltera, que foi pega em adultério, a gente já sabe a história, vocês começaram a interrogar Jesus, mas eu quero o último ponto. Qual que é o último ponto? Jesus olha para aquela mulher e fala: vai, e não pode mais. Você está perdoado. Você está perdoado. Agora não cometa mais o que você fazia, porque agora você serve ao Senhor e a sua vida não pertence mais a esse mundo. Você é separado. Algo me chamou a atenção essa semana. Eu estava ouvindo uma pregação de uma irmã, que ela pregou sobre as 10 virgens. Mas ela não falou isso, ela pregando lá, falando, e o Espírito Santo está. Sabe quando a pessoa está pregando, o Espírito Santo está te colocando outros detalhes sobre a história? Sabe? Aí você começa a observar algo que me chama a atenção.
As 10 eram o quê? Virgem. Ou seja, elas estavam na mesma situação, certo? Outra observação, elas estavam onde? No mesmo lugar. Quantos estão na casa de Deus e já não sentem mais a presença de Deus? Estão envolvidas com tanta coisa do mundo, que a sua vida espiritual foi feita como as lamparinas dela se apagou. Não tem mais fogo, não tem mais azeite. Está na casa de Deus. Tem título de crente, tem título de virgem. Tá, galera? Vamos colocar como a noiva do Cordeiro. Tá aqui, é noiva do Cordeiro. Faz parte da igreja, congrega aqui. Vou falar uma coisa para a igreja. Se eu falei isso uma vez, vou falar de novo, isso é bom. Eu sou da época, tá? Vou falar assim, vou começar a falar como velho. Eu sou da época que quando eu chegava na igreja, 7 horas começava o culto. E quando eu chegava na igreja, eu chegava às 7h15, 7h20, né? Jovem, sempre chega atrasado, né? 14, 15 anos, isso é uma bênção. Aí o que acontece? Eu chegava, e quando eu entrava, a igreja toda de joelho. E te falar uma coisa para a igreja, não tinha lugar para sentar. Não, às vezes cobrava o cantinho, mas aí fala para mim como é que eu vou passar por todo mundo de joelho no chão para sentar no último lugar. Ainda fala os irmãos, faz a propósito. Faz a propósito. Porque como é que eles podem já só o último lugar lá na parede? Como é que eu vou chegar lá? Tinha que esperar os irmãos orar. Mas era tão lindo ver a igreja, não assim, não era pingado, não, ver a igreja cheia, mas todo mundo de joelho no chão. Hoje a gente chega na igreja, bom, a gente é doutrina, tá? Me perdoa, mas é a palavra que Deus está mandando falar. Ele fala. Hoje nós chegamos na igreja, a gente vê, está orando, está na hora da oração, né? Hoje começa às 18, 19, 30, mas a oração, domingo começa às 19 horas, às 7 horas a oração. Aí você vê, um conversa aqui, outro conversa ali, né? Outro fica sentado, mas ninguém de joelho no chão. Ninguém de joelho no chão. Ah, pastor, mas cansado, eu trabalhei. Pode falar para você. Aqui também tem uma tal de batia, né? Que o pessoal faz concessão para ela aí. Eu conheci esse ano, essa mulher aí. Eu nem sabe a informação, mas a pessoa que veio aqui. A gente nem deixar ela foi em outro lugar, mas pegar ela na Santa da Cidade. Mas em São Paulo tem aparecido, né? E o pessoal, tem gente que vai a Romaria de joelho, sobe a escada de joelho, para adorar uma imagem. E você não tem capacidade de se prostrar para adorar os seus Deus. Olha a situação. E nós dizemos crentes. Será que nessa situação as nossas lamparinas estão acesas ou estão apagadas? Porque se não temos capacidade de orar 30 minutos, que é pouco, comparado aos nossos irmãos que estão que viveram, que morreram para que você estivesse aqui, que o sangue deles, sabe, foram derramados para que essa igreja estivesse aqui e oravam, oravam 2, 3, 4, 5 horas. Será que nós estamos fazendo nossa parte para que esse evangelho chegue à próxima geração? Ou estamos vivendo uma vida de fraqueza e de pecado? Não serve a palavra, não. Tem tudo a ver, porque a fraqueza nos leva a uma condição de não buscar a Deus. A fraqueza nos leva a uma condição, sabe, de estar numa companhia aqui, ó. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. E fracos e doentes, claro, não estou doente, estou bem, não estou tossindo, não estou tendo dor no corpo, não estou fazendo nada, não, você está doente espiritualmente. Espiritualmente. Isso é preocupante. Mas o único remédio para isso é Jesus. O único remédio para que você seja curado dessa doença chamada doença espiritual, fraqueza espiritual, que te leva a pecar, é Jesus. É Jesus, porque se você entregar a sua vida a Cristo, se você entregar o seu coração a Cristo, pastor, eu não sou crente, não. Eu estou falando de entregar e dizer, Senhor, até agora, o caminhar dependeu de mim. Eu achei que eu estava
te servindo da maneira, sabe, da maneira correta, do jeito que eu queria fazer. Mas eu reconheço, Senhor, que por minha capacidade, por minhas pernas, por minhas atitudes, pelos meus pensamentos, eu sou fraco. Eu sou fraco e não consigo continuar caminhando. Eu reconheço, Senhor, meu Deus, que faz tempo que eu não consigo orar nem 30 minutos. Eu posso até estar de joelho dobrado, mas eu vou decidir sempre o que eu vou falar. Ai, Senhor, já Deus sabe, eu vou ficar de joelho para o pastor falar para ficar. Não. Mas olha assim que eu falo, né? Interessante, mas a gente encontra com a amiga, se deixar ficar uma hora conversando, agora com Deus, que é a pessoa que você tem que ter intimidade. O seu verdadeiro amigo, aquele que está do seu lado sempre, você não tem intimidade, você não tem conversa, você não tem oração, você não sei o que falar. Sabe por que você não sabe falar? Porque você não tem intimidade com Deus. É verdade, igreja. A palavra de Deus é que nos confronta, e ela está aqui hoje para nos confrontar. A verdade é porque não temos intimidade com Deus. Porque se tivéssemos intimidade, Senhor, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso, Senhor, hoje meu dia parece que eu já falei isso aqui semana passada, mas Deus está falando de novo. Como Tu és grandioso, Senhor, meu dia foi assim. Obrigado, Senhor, por ter me livrado da morte. Obrigado por ter me tracado, minha família. Como Tu diz um dia para o Senhor, mas Ele sabe. Mas realmente, Deus sabe, mas Ele quer ouvir você falar. É igual assim, de pedir isso com festa, mas Deus sabe o que eu preciso, por que eu vou pedir? Porque Ele quer ver você pedir. Como o pai olha para o filho assim e fala assim, eu sei que o João precisa. Mas às vezes ele sabe, mas ó, pai, eu queria tanto isso. Sabe, é tão bom o pai ouvir o pedido do filho e falar assim, olha, esse eu me compadeço, esse eu tenho orgulho, e eu vou fazer. Por isso que Deus quer nos ouvir falar. Sabe a vontade? Sabe qual é a minha vontade? De ouvir você conversar comigo, de ouvir você ter mais intimidade. A palavra do Senhor fala assim: o Senhor tem saudade do povo quando estava no deserto. Sabe por quê? O povo buscava Deus. Por mais que eram pecadores, eles erraram no deserto, mas eles sabiam que eles dependiam somente de Deus. E a única pessoa que eles adoravam era o Senhor. O único Deus que eles buscavam era o Senhor, porque era verdadeiro. Tinha lá uma turminha que fazia algumas coisas, né? Que veio do Egito, né? Com eles, porque as pessoas que cometeram idolatria ali, nós temos alguns judeus que se envolveram nele, mas a boa parte era aqueles escravos do Egito, dos povos, né? Alguns egípcios também que deixaram o coração, né, de idólatra e se envolveu ali no meio do povo e contaminou o povo de Israel, por isso que eles levaram a idolatria. Mas o que importa ali era a parte que Deus sempre gostava de ver o povo falar com ele. O povo fala assim: olha, nós temos cobra, precisamos de cobra. Deus fala: não, peraí, vou mandar uma maná para você. Mas Deus sabia que estava com fome. Nossa, Deus sabia. Deus sabe que você está com fome, Deus sabe que você está sentindo. Mas Ele queria ver o povo pedir. Ele quer ver o povo clamar, porque Deus ama ouvir o povo dele clamar. Clame ao Senhor, tenha intimidade com Deus, se santifique. Eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo, eu vou persistir nisso. Quer ver o milagre de Deus na sua vida? Ore mais, jejue mais, santifique mais, e o milagre de Deus vai acontecer. Agora você não faz nada disso, fala: Senhor, parece que o Senhor não me escuta. Eu falei: parece que você não me serve. Não é verdade? Parece que o Senhor não, sabe, eu estou pedindo, orando, mas desse jeito, Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Deus quer o seu melhor. Deus, Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu coração quebrantado diante dele. O que Davi fez quando pecou? Rasgou suas vestes, colocou o rosto em pó e começou a clamar a Deus. Porque quando você reconhece que a falha está em você não culpa Deus. Você fica falando: Senhor, você não me escuta, parece que o Senhor não tem misericórdia da minha vida. Deus tem misericórdia da sua vida sim, porque senão você não ficava nem vivo. Deus tem misericórdia da sua vida, mas não é de qualquer forma que você chega a Deus. Quando esse é novo convertido, Deus ele vai atendendo, ele vai escutando, porque é um período, de adaptação, de aprendizagem.
Agora nós temos crentes aqui que parece que ainda, como diz, né, Paulo fala, que ainda quer ser alimentado com leite. Não cresceu espiritualmente. Vive como criança do Evangelho, desanimada ainda. É difícil. Imagina encontrar Deus, ver uma igreja, né? Assim, em geral, tá? Uma igreja hoje, se a gente colocar, olha, quantas igrejas tinham na época dos apóstolos, quantas igrejas depois, né? Veio depois de Cristo, né? Que a igreja foi crescendo, tinha, e como o Evangelho se espalhou grandemente. Hoje nós temos uma massa enorme de crentes, e parece que as igrejas estão morrendo. Nós temos o que na igreja? Show gospel, para poder atrair o povo, porque senão o povo fica, né? Sabe por quê? Estão ensinando um evangelho errado, um evangelho de criança mimada, um evangelho sem santidade, em que você vai lá para curtir. Estava conversando com um rapaz essa semana, o Daniel, você não conhece o pastor? Aí ele falou, não, na igreja lá tem show de luzes, com pássaros aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não tenho nada com você, né? Será que Jesus hoje, ele entraria nessa igreja? Se você leu a palavra de Deus mesmo, com a santidade de Jesus, e tudo que ele respeitava, que o Pai estabeleceu, você acha que Jesus ele entraria? Porque Jesus ele nos ensinou até a orar, né? Jesus não falou assim, irmão, e aí como é que está, Pai? Beleza? Preciso de não? Pai nosso, que estamos santificado seja o nome. Olha a diferença. O que eles querem nos ensinar hoje? Um evangelho falso, um evangelho que, sabe, alimenta o nosso ego, na nossa alma. Enquanto isso, nós estamos o quê? Mortos espiritualmente. Glória a Deus. E um dos pontos mais fortes de chegar a Deus é a oração. E admitindo as nossas fraquezas, os nossos pecados diante de Deus. E reconhecermos que somente Deus, Ele é poderoso para mudar o nosso pecado. Somente Deus, Ele tem a capacidade de nos ajudar. Que Jesus fala, mas pastor, eu estou cansado, eu estou fraco. Mas Jesus ele fala o que para você? Vinde a mim, todos que estáis fracos, cansados, vou colocar de hoje, tá? Cansados, fatigados, sabe? Estressados, vinde a mim, porque o meu fardo é leve. Porque até então você tentava levar o fardo do seu jeito, da sua forma. Às vezes você até pensa, Senhor, tem até um vídeo, né, que fala sobre, que mostra assim, vídeos de, para falar o nosso coração, né, que vai chegando ali, o rapaz vai caminhando com a sua cruz e vai cortando os pedaços da cruz, né, e quando chega na frente lá, para poder chegar no reino de Deus, a cruz é a ponte. Ele cortou tanto que não dá para chegar, não dá nem para colocar, né, ele chegou lá de boa, chegou até o final, mas não carregou a cruz de Cristo. Não carregou o seu fardo. E olha que o fardo que Jesus coloca sobre nós é leve. Porque se Ele colocar o mesmo fardo que foi colocado sobre a vida dele, de carregar os nossos pecados, de ser crucificado, chicoteado, judiado, julgado por homens, nós não aguentaríamos. Não aguentaríamos. Parece que eu vou ser crucificado por Maria, por José. Isso aí não tem nada comigo. Mas Jesus não. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. E é por você que eu faço isso. Eu me entrego na cruz pela tua vida. Pela tua vida. Então agora confessa. Chega aqui e fala, Senhor, eu estou fraco. Essa é a minha fraqueza, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu preciso de Ti, Senhor. Porque de mim eu não tenho forças, eu não tenho como, Senhor. Porque se eu estou morto espiritualmente, eu estou doente espiritualmente, mas o Senhor é a cura, o Senhor é o milagre.
que eu me apego a Ti, Senhor. Renova minhas forças, Senhor Deus. Tira o coração de pedra, dói o coração de carne, Senhor Deus, para que eu possa estar Te adorando, para que eu possa estar Te buscando, Senhor, porque eu necessito da Tua presença e não posso mais estar em coma. Não posso viver com a vida de cristão que está em coma. Não posso mais viver com a minha lamparina apagada. Não posso mais viver assim. Até aqui eu vim, mas agora não quero ser mais o mesmo. Eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. Eu necessito de uma mudança, Senhor. Mas a mudança depende de você. Ah, mas Jesus não pode fazer assim e mudar a minha vida? Pode. Mas isso não seria você mudando. Seria ele te mudando. Deus não quer isso. Ele não quer. Ele quer que a atitude venha de você. Ele quer que os primeiros passos venham de você. Se você não jejua, amanhã começa a jejuar. Se você não está orando, mas começa a chegar hoje em casa, dobra o joelho, se humilha diante de Deus e reconheça quem você é. Se você não lembra da palavra, eu proponho a partir de hoje, poder pelo menos um capítulo da Bíblia. Tem pastor que fala um versículo, misericórdia, né? Um versículo, pelo amor de Deus, pelo menos um capítulo, né? Por dia. Pelo menos um capítulo por dia, mas não leio por ele não. Como eu sempre ensino aqui, medita, estuda, guarda esse capítulo, isso que é bom ler Bíblia de manhã. Você lê o capítulo e vai passar o dia todo meditando naquilo que você leu. E se você passar o dia todo meditando, tem como pecado entrar? Não tem, você está pensando na palavra de Deus. Mas Davi, ele derrubou Golias, você fica meditando nos milagres, nos detalhes. Nossa, como é que Deus preparou aquelas pedras? Nossa, como que Deus deu força a ele? Porque hoje vamos lá e também temos que pensar. Eu não queria ver que jogou a pedra, mas não tinha tanta força que derrubou de mão. Mas foi a mão de Deus. A gente tem que começar a olhar os detalhes das Escrituras, porque Deus fala até na Bíblia. Até na Bíblia, se você me dirigir até na Bíblia, ele fala. Nós temos que estar atentos que meditar desde manhã e passa o dia todo pensando naquilo que você lê. Leia e medita. Isso que as Escrituras de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina isso. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém. Meu pastor, ultimamente você vai trazer umas palavras bem assim, né? Deus tem nos limitado. Sabe por que Deus tem feito isso? Que Deus tem falado da comparação cristã e rejeição. Que Jesus está voltando e Ele quer salvar essa igreja. E é uma igreja santa, por isso que a palavra tem que ser voltada à santidade, à purificação, a gente chegar mais ali, intimidade. Há necessidade da igreja se chegar nessa vez. A igreja não pode mais andar de qualquer jeito. Agora sim, sabe o que eu fui glória a Deus? Não é lógico que seja a única igreja, olha o que eu estou achando. Mas já pensou? Se nós se colocarmos diante de Deus mesmo, entendemos o propósito de Deus, que Deus quer com essa igreja. E um grande avivamento vai acontecer em Araxá, através dessa igreja. Começar a acontecer milagres de Deus aqui dentro, começar, sabe, surdos, começar a ouvir cegos, começar a voltar a enxergar, para a gente começar a andar, vindo dessa igreja que começa, sabe, espalhar. Porque não é só para nós, né, que a gente tem que espalhar, né, coisas, notícias boas, coisas boas, tem que espalhar para os outros lugares. E começa a espalhar dessa igreja para outra igreja, para outra igreja. Sempre ora a Deus, Senhor, me dá um dom de cura. Só que eu não quero um dom de cura para fazer. Eu acho, particularmente falando, para quem estou em caminhos, já Deus conhece mais de um ano, né, 2 anos já que está aqui. Eu sempre oro a Deus, me dá um dom de cura, mas eu não quero orar igual o pessoal vem aqui, faz um show, fica não sei o que, sabe aquela coisa. Não, vem aqui, a pessoa ora, a igreja vai orar e a pessoa vai ser curada. Não eu, mas a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, a igreja do Senhor que é santa, não é através de um homem. Como é que fala assim? Deus fala que a igreja é o corpo de Cristo. O corpo não é um membro que age só por conta própria, é a igreja do Senhor. Mas para isso é necessário que a igreja entre em santidade. Entenda o que Deus quer isso dessa igreja. Eu tenho orado muito a Deus para eu quero fazer um avivamento para essa igreja.
Eu quero fazer um avivamento de santificação para essa igreja. E o avivamento eu creio que a ninguém acha, pode acontecer com a gente. Aí quem sabe expandir para Minas, Brasil, mas eu creio. Eu já queria pensar, mas nem é dor dos meus pensamentos, minha fé vai trazer toda a vida assim. Sabe, eu creio nisso. Mas é necessário que a igreja busque. Não é porque a gente não tem vontade de ver o milagre de Deus. Ver aqui paralíticos andando. Né? É muito bom ver o movimento, a pessoa fala línguas. Né? Eu estava na festa da semana, no outro local, o pessoal pulando piano, girando, pulando, mas e o milagre? E o poder de Deus? Isso não é poder de Deus, é a presença de Deus. Quando o poder de Deus que faz milagre não tinha. Falta o poder de Deus. Sabe? Às vezes a gente fica focado no movimento, mas esquece do que realmente é necessário. O poder de Deus para milagre. Mas o poder de Deus só pode se derramar na nossa vida se nós buscarmos Deus da maneira correta, da maneira devida. Ver jovens, né, profetizando, ver jovens, sabe, proclamando a palavra de Deus. É a igreja que tem que orar. É a igreja que tem que buscar a presença de Deus. Amém?